Bem-vindos ao canal Selecionados Libertários. Esse aqui é o primeiro vídeo de leitura comentada e vocês devem ter percebido que da apresentação até agora eu mudei o nome. Além de Selecionados Libertários, eu coloquei uma barra e coloquei também o Visão Estatista. Por quê? Eu sou um liberal que compreende um pouco do liberalismo, mas por estar na política já há cerca de 8 anos, eu compreendo os estatistas e muitas vezes quando eu vejo alguns expoentes do liberalismo e do libertarianismo comentando as intenções por trás dos estatistas, eu vejo que a interpretação que eles dão pro comportamento dessas pessoas acaba sendo totalmente descolada da realidade. Os estatistas estão muito mais preocupados com vantagens pessoais para os políticos e também se baseiam muito no senso comum. Então eu quero, além de fazer a seleção de vídeos e temas libertários interessantes e de livros libertários interessantes, eu queria dar essa pitada da visão estatista, porque entendo que compreendo um pouco do pensamento estatista atualmente vigente no Brasil. Agora, queria fazer para vocês o anúncio do primeiro livro, que eu vou fazer a leitura comentada. E eu pensei muito sobre qual livro eu deveria começar esse canal. Seria óbvio falar sobre Rothbard, Adam Smith, falar inclusive sobre Karl Marx, que fez aqueles livros que são base do comunismo e dos próprios regimes socialistas de maneira distorcida, mas pensei muito e cheguei à conclusão que o livro mais adequado para eu fazer a primeira leitura comentada seria o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E por que esse livro? Bom, eu tenho acompanhado o movimento liberal, o movimento libertário há algum tempo. E uma coisa que eu percebi nas pessoas que pensam dessa forma é que elas possuem uma certa soberba, uma certa arrogância, porque elas se sentem moralmente superiores. E esse livro ajuda justamente ao contrário, a mudar o teu comportamento, mudar a forma como tu trata as outras pessoas, de modo a aumentar a chance de trazer elas para a tua forma de pensar o mundo. Então, ao longo do tempo, ele foi criando técnicas e formas de melhorar a empatia dos seus alunos e acabou compilando nesse livro aqui Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Primeira coisa, o nome do livro. O nome do livro não é um bom nome. Lembra daquela frase não se pode julgar um livro pela capa? É exatamente o que traduz o nome desse livro. Ele acaba sendo um livro que traz uma noção de que vamos enrolar as pessoas e tal e conseguir fazer com que elas façam o que nós queiramos. Não é isso. Na verdade, eu acho que o nome do livro acabou sendo um desabonador do conteúdo que tem aqui dentro. Ele, na verdade, é o contrário. Ensina as pessoas coisas óbvias, coisas que deveriam ser ensinadas nas escolas, mas na prática as pessoas não têm acesso a esse tipo de conhecimento. Inclusive o Instituto Carnegie, lá na época, que foi escrito na época da década de 30, fez uma pesquisa em uma cidade específica lá onde eles entrevistaram todos os moradores e perguntaram quais eram as coisas que eles ansiavam e as coisas que eles gostariam de ter explicadas. E o maior anseio daquela população, na época da Grande Depressão, era que elas tinham a maior preocupação da vida delas, saúde. E muitos livros sobre saúde, sobre alimentação, sobre como se comportar para ter uma saúde mais adequada, com exercício físico, as coisas, existiam. E o segundo anseio que elas tinham era como conseguir fazer com que as pessoas pensassem como elas. E eles buscaram esse tipo de literatura para tentar encontrar referências para como se fosse alimentar esse segundo maior anseio das pessoas e não encontraram. Então, esse livro acaba sendo a resposta para o segundo maior anseio pesquisado, mas não encontrado como referência bibliográfica naquela época. E uma grande pergunta que se faz é se esse livro aqui configura como autoajuda. E eu vou responder a uma frase clássica minha, é sim e não. Sim, porque ele ajuda a pessoa a buscar um autoconhecimento com auxílio da literatura para melhorar o seu comportamento, para melhorar a forma como ele lida com as situações e trazer mais felicidade, mais autorrealização. Porém,
não pode ser formalmente categorizado como autoajuda, porque a autoajuda surgiu na década de 50, após a Segunda Guerra Mundial, e teve um fato bem específico que levou a isso. A indústria norte-americana, durante a Segunda Guerra Mundial, acabou recebendo muito subsídio do governo para transformar o seu parque fabril em maquinário para a guerra. Então, aviação, carro de combate, veículo, alimentação, a capacidade das indústrias americanas foi toda direcionada para produzir alimento e material para utilizar na guerra. Então, as indústrias aumentaram muito durante o período de guerra. O que aconteceu após a guerra é que eles voltaram a fabricar o que fabricavam antes da guerra, só que agora com uma capacidade muito maior. Muito mais produção de geladeira, muito mais produção de carro, muito mais produção de alimento, e para conseguir manter o equilíbrio econômico da empresa, mantendo aquele tamanho que eles conseguiram desenvolver ao longo da guerra, eles tinham que aumentar o consumo desses bens pelas pessoas. Então, para fazer com que as pessoas consumissem isso, eles investiram maciçamente em psicologia, em propaganda, em marketing, para gerar nas pessoas a ânsia de consumo. E a gente fala até hoje que a tradição antigamente é que as pessoas compravam coisas que usavam pelo resto da vida. E com a questão da obsolescência programada e coisas nesse sentido, acabou que nós temos e somos bombardeados por marketing a vida toda para consumir mais e ter acesso a mais coisas e tal. Por quê? Porque eu tinha que ter o meu. Pensa como é que eram as famílias antigamente. Eram famílias numerosas, onde uma geladeira era o suficiente, porque todo mundo morava na mesma casa. Com essa propaganda, tentando trazer mais a individualização das pessoas, tu tem que ter a tua roupa, tem que ter o teu carro, tem que ter a tua casa, tem que ter a tua cama, tem que ter a tua roupa de cama, e isso aumentava como se fosse a demanda por esses serviços. Então, essa psicologia de massa trazida pela propaganda no pós-Segunda Guerra Mundial tornou as pessoas, e obviamente em função do próprio capitalismo, que fomenta o individualismo, tornou as pessoas muito mais individualistas, o que não é algo necessariamente ruim. Só que se tu tem que ter a tua casa, tu tem que ter o teu carro, tem que ter os teus bens, tem que ter a tua TV, tem que ter o teu computador, teu celular, coisa nesse sentido, para te sentir pleno, e mesmo assim tu acaba não conseguindo te sentir pleno, tu vai ter que buscar alguma forma de conseguir entender o que traz como se fosse preencher esse teu vazio existencial. E as pessoas individualistas têm vergonha de pedir ajuda para os outros. Então, começou a surgir um gênero literário pós a década de 50, que era do autoajuda. Eu, que me faço por mim mesmo, preciso também me autoajudar para conseguir melhorar a minha satisfação e entender quais são as coisas que são importantes na vida. Então, o gênero literário foi desenvolvido de autoajuda na década de 50 em diante, em função da sociedade estar muito mais individualista. Isso, obviamente, no mundo ocidental. E por isso que não se pode chamar o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas de autoajuda, porque ele foi escrito na década de 30, 20 e poucos, 30. Então não faz sentido algo que nem existia como gênero literário ser classificado como o gênero literário que acabou surgindo em função da questão da propaganda na década de 50. Na verdade, até falam que esse livro inaugurou uma nova agenda literária. A autoajuda seria algo que foi de maneira precursora, antes ainda do próprio gênero de massa acabar tendo surgido, influenciado pelo livro do Dale Carnegie. Dale Carnegie, ele é esse autor que escreveu o livro. Ele, como falei, acabou se tornando um palestrante de sucesso, e numa dessas palestras que ele dava na década de 30, bem na época da depressão econômica dos Estados Unidos, um editor acabou pedindo que ele escrevesse esse livro como uma forma de compilar para um manual aquilo que ele já ensinava de maneira indireta nas suas palestras. O próprio Dale Carnegie se considerava um pouco charlatão, e vendo um pouco da história dele, eu até concordo com essa afirmação. Por quê? As palestras que ele dava era muito direcionada a altos executivos de empresas. E as palestras para os altos executivos tinham como pretexto ensinar eles a falar em público. Só que pensa bem,
Um alto executivo de uma grande empresa nos Estados Unidos não teve dificuldade de chegar no cargo dele por não conseguir falar em público. Essa pessoa já sabia falar em público, obviamente, ao longo da vida dela, ela tinha feito já muitas apresentações. A questão é que ele foi percebendo ao longo do tempo que essas pessoas que ele enganava, ensinando a falar em público, tinham muito mais problemas de relacionamento, de como tratar os seus subordinados, do que de fato conhecimento e capacidade de passar esse conhecimento através da oratória. Então, com esse desafio trazido pela editora, que convidou ele para compilar o conhecimento que ele dava nas palestras em um livro, ele acabou escrevendo o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que eu recomendo, de fato é muito bom, ajudou muito a mim, ajudou muitos amigos meus a melhorar o seu comportamento e a sua forma de encarar o mundo. E, inclusive, às vezes, quando eu vejo que a pessoa precisa muito, eu presentei a pessoa com esse livro. Inclusive, recomendo que tu, caso tenha que dar um presente para alguém, presenteie essa pessoa com o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Mas como esse livro foi escrito? Bom, como eu falei, ele era um palestrante desde 1912. Quando chegou ele na década de 30, ele foi convidado a escrever o livro. E quando ele começou a escrever o livro, ele começou com o primeiro capítulo, mas não escrevendo propriamente dito. Ele pegava esses altos executivos que ele tinha no seu portfólio durante as palestras que ele dava, falando sobre como falar em público, e começou a lançar para esses altos executivos, pessoas de sucesso na carreira empresarial dos Estados Unidos, pequenos desafios. Então ele pegava, por exemplo, um tema que ele supunha que era importante na hora de melhorar o relacionamento interpessoal, e ele fez essa pesquisa prévia estudando a biografia de grandes pessoas da história, Lincoln, Franklin, Emerson e filósofos de todas as épocas, generais também daquela época, e com isso ele criava como se fosse referências e teorias pela experiência dele e fazia com que esses empresários aplicassem na prática a técnica que ele estava ensinando. E dentro desse público altamente selecionado, ele pedia que após aplicar esse conhecimento, por exemplo, sorria ou fale tal coisa. Quando ele fazia isso, essas pessoas tinham o desafio de aplicar essa técnica durante uma semana. Depois de uma semana, eles tinham que escrever uma redação explicando o porquê que aquele aspecto específico tinha melhorado ou não a vida delas e por quais razões tinha melhorado a vida delas. E os melhores textos que ele lia como tutor dessas pessoas, ele compilava e colocava no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Então ele até fala que esse livro ele não foi necessariamente escrito. Ele nasceu como uma criança que foi crescendo a cada nova palestra, a cada nova turma que ele acabava encontrando. Então dá para ver que ele teve como se fosse um insight muito bom de pegar o melhor dos melhores e colocar nesse pequeno manual. E a cada nova palestra que ele dava, a cada novo curso que ele dava, ele colocava as melhores experiências que foram ditas nas turmas anteriores e um folheto virou um caderninho que virou, daqui a pouco foi crescendo e acabou virando um livro como nós encontramos hoje. Então, ele não é meramente a genialidade de uma pessoa que está sendo expressada aqui, mas sim o conhecimento de muitas pessoas, as melhores pessoas da sua época que buscavam o autodesenvolvimento. Então vamos ao capítulo 1. Se você quer colher o mel, não chute a colmeia. Isso aqui é uma referência que ele faz a um comportamento muito comum das pessoas que julgam estar certas para tentar convencer a pessoa errada a mudar de opinião. E isso não funciona. E ele traz aqui o exemplo de um caso absurdo que de fato aconteceu na década de 30 para ilustrar o pensamento dele. Um cara chamado Two Guns, conhecido com o apelido, ele era conhecido por ser matador de policiais. E óbvio, numa caçada implacável durante a década de 30, os policiais estavam procurando, faziam blitz e coisa nesse sentido e não conseguiam encontrar um cara. Um dia um policial encontrou um veículo parado numa rodovia e tinha um casal lá dentro. Esse Two Guns e a namorada dele. O policial não sabia que essa pessoa era o matador de policiais. Ao pedir os documentos do Two Guns, antes do policial poder fazer qualquer tipo de gesto de autodefesa, o Two Guns deu tiros e matou o policial, e naquele ato ali começou uma perseguição implacável pelas ruas do estado.
lá na cidade de Nova York. E, como vocês podem imaginar, isso acabou ganhando uma grande repercussão nacional. Milhares de pessoas foram até a casa onde ele acabou se refugiando, ali na cidade de Nova York, e cercaram a casa enquanto os policiais aguardavam para fazer a invasão e, obviamente, eliminar o problema. Só que, durante essa caçada humana e o refúgio dele dentro dessa casa, se passaram algumas horas e os policiais, depois de quebrar o telhado, conseguir fazer a invasão pela porta, pela janela, conseguiram finalmente matar o assassino de policiais, conhecido como o criminoso mais perigoso da história até aquele momento. E daí fica a pergunta, como é que esse Tio Guns se julgava perante a sociedade e perante as pessoas que estavam o caçando por ter matado muitos outros policiais e também aquele policial que apenas tinha pedido os documentos dele? Obviamente, ele não se sentia como um criminoso, não se sentia como uma pessoa que estava fazendo algo de errado. Na verdade, ele pensava que ele era o injustiçado. Como é que a gente sabe disso? Porque durante o tempo de cerco, ele escreveu uma carta para expressar aquilo que ele estava pensando naquele momento. E dizia a carta: isso é o que eu ganho por me defender. E a moral da história é que o Tio Guns Crowley não assumia nenhuma responsabilidade sobre aquilo que ele fazia. E a metáfora que o escritor aqui traz é: se nem mesmo as pessoas que obviamente estão erradas conseguem assumir a responsabilidade por aquilo que elas fazem, tu acha que qualquer pessoa tem capacidade de admitir a responsabilidade por aquilo que, mesmo ela estando errado e mesmo ela sabendo que ela está errado, quando outras pessoas dizem que ela está errada, qual é que é a posição natural dela? A posição natural de qualquer pessoa é admitir o erro ou se agarrar ao erro como se ele fosse injustiçado. A resposta que ele dá nesse e de muitos outros exemplos é o de se agarrar ao erro como se errado fossem os outros. Após esse episódio, ele começou a se corresponder com o diretor da prisão de Sing Sing, perguntando sobre como os bandidos se auto-enxergavam. E tinha lá o exemplo Al Capone, muitos outros inimigos públicos, inclusive o inimigo número 1 da nação norte-americana, e eles sempre se enxergavam como injustiçados, nunca admitiam os erros que eles cometiam. E daí, o que ele traz de exemplo aqui é justamente isso. Será que as pessoas têm capacidade de admitir o seu erro? E será que é racional continuar simplesmente acusando a pessoa para fazer com que ela mude um comportamento, ou existe uma outra forma de fazer com que as pessoas mudem a sua postura? É óbvio que ninguém está falando que do dia para a noite o Al Capone vai mudar de comportamento porque alguém foi lá e fez um reforço positivo para ele. Mas ele traz um outro exemplo de um pai cujo filho ia começar o jardim da infância no dia seguinte. E quando ele foi informado pela mãe de que a criança ia ter que começar a frequentar a escola, a criança entrou em desespero, começou a chorar, berrar, fazer um escarcéu. E o pai, ao invés de recriminá-la, que seria o impulso natural de qualquer pai nessa condição de poder sobre a criança, utilizou-se dos princípios ensinados pelo livro e colocou um desafio para a criança. Fez com que os irmãos mais velhos se somassem nessa experiência junto da esposa e dele, para eles brincar de pintar folha de papel lá, questão de cartaz, pintar com os dedos na mesa de jantar. Logo, a criança que ia para o jardim de infância no dia seguinte viu eles brincando, e quando a criança pediu para participar, o pai, ao invés de convidar ela a participar, disse: tu não pode participar disso, porque só pode brincar de pintar com dedos no papel quem vai para a escola, porque é lá que tu vai aprender como é que faz isso. E daí a criança mudou a postura dela e começou a perguntar: mas o que mais eu vou ter lá de legal para poder fazer? Daí ele começou a falar: tu vai ter amigo, tu vai ter convivência social, tu vai poder brincar no recreio, tu vai poder isso, poder aquilo, e não se vai aprender muitas coisas, e vai poder brincar conosco aqui depois que tu aprender a pintar no colégio. E a criança mudou a postura dela. Ele traz muitos exemplos nesse sentido. Então, ninguém está falando que um criminoso vai deixar de ser criminoso porque foi estimulado de uma maneira correta. A questão é que é muito mais fácil tu conseguir fazer uma pessoa fazer alguma coisa se ela quer fazer aquilo pelas razões dela e não pelas tuas razões. E o que ele ensina nesse capítulo é fazer com que as pessoas aprendam a
oferecer para as pessoas uma visão de que aquilo que ela tem para fazer vai ser muito melhor para ela e não é somente pelo interesse pessoal da pessoa que está sugerindo aquele tipo de comportamento que aquilo deve ser feito. E se isso funciona para criança, funciona para bandido, funciona para qualquer pessoa. O próprio Lincoln, ele era um grande orador, ele debatia em desafios na faculdade e ele humilhava as pessoas que debatiam com ele porque ele era de fato uma pessoa que conseguia articular muito bem os pensamentos. Só que uma vez ele pegou um político vaidoso que não aceitou ter perdido. E daí, justamente porque é da natureza humana, quando tu é humilhado, tentar revidar e se apegar à tua posição anterior, que esse político tradicional daquela época acabou desafiando o Lincoln para um duelo. E o Lincoln sabia que ele era um mau lutador, ele não era bom de esportes e de luta corporal. Ele foi dada a possibilidade do Lincoln escolher qual é que era a arma, ele acabou escolhendo uma espada e os dois foram para uma luta corporal até a morte. Quando chegou na hora de iniciar o duelo, os padrinhos foram lá e dissuadiram os dois e acabaram cancelando o confronto. Mas isso marcou para o resto da vida a vida do Lincoln. E ele passou a ser, a partir daquele momento, muito mais diplomático. E a partir desse momento ele começou a se tornar uma pessoa muito mais agregadora, muito mais tolerante, e as pessoas gostavam de sempre consultar ele. Então ele não deixou de ter as habilidades de argumentação, só que ele mudou como se fosse o enfoque da argumentação dele. Inclusive quando criticavam e quando falavam dos sulistas que estavam em guerra com o Norte, da qual o Lincoln era presidente, uma vez ele pegou e utilizou a seguinte frase: não os critiquem, eles são exatamente como seríamos sob circunstâncias semelhantes. O que dá para perceber como foi a mudança de comportamento do Lincoln, aquele cara que humilhava os seus adversários por eles não terem razão, passou a ser muito mais empático e compreender do ponto de vista dos seus adversários que as circunstâncias e o ambiente, todo o contexto e toda a realidade que eles tinham passado na vida acabava fazendo com que eles tivessem aquele tipo de comportamento. Inclusive tem um outro episódio de uma carta escrita pelo Lincoln após ele ter dado a ordem de um ataque para um general. E esse general, ao invés de seguir a ordem dele, que era atacar, porque tinha a previsão do tempo que mostrava que eles tinham capacidade de ganhar naquele momento, acabou hesitando. E daí o Lincoln, irritado, porque uma pessoa normal como qualquer outra, escreveu uma carta falando que tinha ficado muito desapontado com ele, que o certo seria que ele fosse demitido, que era muito pior para o Exército do Norte não ter feito aquele ataque naquele momento, porque era a possibilidade de eles eliminarem o Exército do Sul, só que pela hesitação, descumprindo uma ordem direta do presidente dos Estados Unidos, acabou que fez com que muitos mais jovens passassem a morrer naquela guerra porque ele hesitou e não cumpriu uma ordem direta dada pelos Estados Unidos. E daí a pergunta que fica é, será que esse general não ficou ressentido? Será que ele não pediu demissão por ter sido humilhado publicamente pelo seu superior? Bom, provavelmente era isso que aconteceria. Mas o Lincoln, impactado pela sua mudança de postura, percebeu que aquela frase que ele diria, aquela carta que ele escreveu ao seu general, criticando ele por não ter acatado uma ordem direta do presidente, faria bem para o próprio ego do presidente, mas faria com que o general se ressentisse e encontrasse justificativas para embasar a sua não ação. E possivelmente faria inclusive que ele pedisse demissão para manter a sua honra, por ter sido humilhado pelo presidente. O que fez o general? Nada, porque a carta não chegou. A carta tinha sido encontrada nos pertences pessoais do Lincoln após o assassinato dele. Então isso demonstra que se até um grande líder de cabeça quente pensa duas vezes antes de humilhar ou condenar pessoas subordinadas suas que estão sob sua ordem de comando e que não fazem as coisas às vezes quando são solicitadas, acho que nós temos condições de relevar, porque obviamente as coisas que nós nos lidamos no dia a dia não têm a mesma importância, a mesma complexidade que aquela observada naquele momento que poderia ter sido decisivo para a guerra naquele momento. Então a frase que resume esse capítulo é: não critique, não condene, não reclame. Não porque não seja bom para o teu ego fazer isso, mas porque não vai resolver. Se tu criticar, a pessoa vai se ressentir. Se tu condenar, a pessoa vai se prender no pensamento dela. Se tu reclamar, ela não vai mudar o ponto de vista dela.
Então, na prática, esse tipo de ressentimento, embora seja bom para o teu ego, não é bom para atingir o objetivo, que é convencer a pessoa a mudar de opinião. Capítulo 2. O grande segredo para lidar com pessoas. Assim como eu disse anteriormente, só existe uma forma de fazer com que as pessoas façam o que tu queira, que é fazer com que elas queiram fazer isso. E a gente às vezes está tão preocupado com aquilo que nós queremos que a gente acaba não prestando atenção no que as outras pessoas querem, o que as outras pessoas ambicionam, o que as pessoas amam, gostam e têm como senso de importância para a vida delas. Então a gente está tão preocupado conosco que a gente acaba não olhando para as outras pessoas. Só que uma coisa que a gente não se dá conta é que nós temos um anseio grandioso de nos sentirmos importantes. E se isso é verdade para mim, é verdade para ti, é verdade para qualquer pessoa. Só que nós, no nosso convívio diário, tão preocupados com as nossas necessidades, a gente esquece de estimular esse desejo de importância nas outras pessoas. E quem souber cativar nas outras pessoas os desejos de grandiosidade, de importância, sem bajulação das outras pessoas, acabará conseguindo, obviamente, se tornar muito mais relevante na sua comunidade. E ele traz aqui alguns exemplos de pessoas que tinham essa capacidade de despertar nas outras pessoas o seu senso de importância. Ele traz exemplos da história do norte-americana, mas eu tenho um exemplo pessoal com relação a isso, eu gostaria de trazer porque eu acho que se encaixa perfeitamente aqui. Eu tenho um amigo que passou a ser meu amigo recentemente e que eu passei a admirar muito e que ao levar meus amigos para conhecer ele eu percebi que é algo inato da característica dele. Estou falando do Tenente Coronel Zuco. Ele é um deputado federal aqui do Rio Grande do Sul, foi deputado estadual e antes ele era militar do Exército Brasileiro. E ao levar as pessoas para o gabinete dele, eu percebi o quanto ele é motivador, consegue inspirar as pessoas a querer contribuir com o seu país, contribuir com projetos, fazer com que a sua comunidade melhore. Pode ser através das escolas cívico-militar, pode ser através do combate à invasão e coisas nesse sentido, mas as pessoas que entram lá desanimadas, com o braço baixo, meio que sem ter uma perspectiva de futuro ou de importância e de autorrealização, acabam saindo depois de alguns minutos de conversa com uma outra postura, felizes porque contribuem para um projeto superior e que de fato passam a se enxergar com muito mais valor do que se enxergavam quando adentraram na sala. Se um deputado federal, em uma conversa de 10, 15 minutos, consegue mostrar para as pessoas o valor delas e a importância delas para a sua comunidade, contribuindo com projetos que são relevantes para a sua comunidade, por que nós não podemos fazer isso no nosso dia a dia? Por que nós não podemos fazer isso, como traz o exemplo aqui, o próprio escritor, com casos que aconteceram na época da escritura do livro? Mas como é possível fazer isso? Ele traz aqui um exemplo de Charles Schwab. Foi um dos primeiros executivos norte-americanos a ganhar um salário de $1 milhão por ano, ou cerca de $3 mil por dia, numa época que era considerado bem remunerado quem ganhasse $50 por semana. Ele dizia que recebia um salário tão alto, sobretudo pela competência que ele tinha de se relacionar com as pessoas. Considero minha capacidade de despertar entusiasmo o maior dom que possuo. E a maneira mais eficiente de desenvolver o que existe de melhor na pessoa é o reconhecimento e encorajamento. Nada é mais eficaz para aniquilar as ambições de uma pessoa do que críticas dos seus superiores. Assim, nunca critico ninguém. Acredito em dar incentivos para o trabalho, portanto, fico ansioso para elogiar, mas odeio achar defeitos. Se gosto de alguma coisa, sou caloroso ao demonstrar reconhecimento e pródigo nos elogios. E essa é uma coisa bastante interessante. Aqui vem inclusive uma autocrítica para mim. Quanto a gente passa elogiando as pessoas próximas a nós e quanto nós passamos criticando as pessoas próximas a nós. Ele traz exemplos de reforço positivo, inclusive para animais, que funcionam de maneira muito mais efetiva para fazer com que eles mudem de comportamento do que fazendo algum tipo de castigo físico. Se isso é verdade para as pessoas de sucesso, se isso é verdade para os animais, por que não seria verdade
para mim e para ti. Então, ao invés de criticar para tentar fazer com que a pessoa mude de postura e faça algo elogiável, elogie as coisas boas e não critique as coisas ruins. Naturalmente, se tu estimular o comportamento bom, tu vai fazer com que a pessoa busque aquele tipo de satisfação e tu vai continuar fazendo com que a pessoa evolua em direção àquilo que tu acha que é algo importante. E, pelo contrário, se tu começar a criticar cada vez mais as pessoas pelas coisas ruins que elas fazem, a tendência é cada vez mais elas se afastarem. Inclusive, tem um exemplo aqui de um estudo que foi conduzido sobre mulheres que abandonavam o lar. E adivinhe qual foi considerado o principal motivo para elas partirem? Falta de reconhecimento. Ficamos tão habituados à presença da outra pessoa que deixamos de dizer para elas o quão importante elas são. E aqui tem inclusive uma citação do autor. Certa vez, durante uma aula, um dos meus alunos falou sobre um pedido da sua esposa. Ela e um grupo de mulheres da igreja tinham ingressado num programa de autoaperfeiçoamento. A mulher pediu ao marido que listasse 6 coisas que ela poderia fazer para se tornar uma parceira melhor. Ele relatou à turma. Fiquei surpreso com o pedido. Sinceramente, teria sido mais fácil listar 6 coisas que eu gostaria de mudar nela. Mas ela, por sua vez, poderia ter listado 1000 coisas que poderia mudar em mim. Enfim, não fiz a lista. Apenas falei, vou pensar no assunto e amanhã de manhã dou uma resposta. Ele fez uma pequena pausa, sorriu e continuou a história. Na manhã seguinte, acordei bem cedo, liguei para o florista e pedi que enviasse 6 rosas vermelhas para minha esposa com um bilhete que dizia: não consigo pensar em 6 coisas que gostaria de mudar em você. Eu te amo exatamente como você é. Quando cheguei em casa naquela noite, quem me recebeu na porta? Isso mesmo, minha mulher. Estava quase chorando. Nem preciso dizer que fiquei extremamente feliz por não ter feito as críticas que ela havia me solicitado. Por fim, ele concluiu. Depois, ela entregou o resultado da tarefa no domingo seguinte na igreja. Diversas mulheres do grupo de estudo vieram a mim e disseram: foi o gesto mais atencioso que eu vi em toda a minha vida. Foi quando eu reconheci o poder do reconhecimento. O que ele sugere aqui é que nós passemos cada vez mais a elogiar as pessoas. E aqui tem uma questão interessante. Alguém vai lá e pergunta: mas então tu quer que nós passemos a bajular as pessoas? Não, não é isso que ele fala. Ele fala que se tu puder encontrar coisas sinceras para dizer de maneira elogiosa para a pessoa, faz isso, porque isso vai ajudar muito na tua convivência com as demais pessoas. Se tu não puder fazer um elogio sincero, não o faça, porque ninguém gosta de bajulação. Porém, todos nós precisamos de água, de alimento e de reconhecimento. O que custa para nós ajudar a fazer as pessoas se sentir melhor, dando um elogio que seja algo verdadeiro aos teus olhos? Não custa nada. E essa é a lição desse capítulo. Princípio número 2, faça elogios honestos e sinceros. Não propõe bajulação, mas sim um novo estilo de vida, aumentando o reconhecimento sincero para ajudar na alimentação dessa ânsia que as pessoas têm de se sentir reconhecidas. Capítulo 3. Quem consegue isso tem o mundo inteiro ao seu lado. Quem não consegue trilha um caminho solitário. E ele faz aqui uma parábola para explicar o ponto dele. Eu adoro morango com cremes, abre aspas. Mas os peixes preferem minhocas. Assim, quando eu saio para pescar, não penso no que eu quero, mas sim no que eles querem. Por isso não coloco morangos com creme no anzol. Balanço uma minhoca ou um gafanhoto na frente do peixe e pergunto: quer dar uma mordidinha? Por que não aplicar o mesmo bom senso da pescaria ao lidar com pessoas? E eu acho que ele utilizou esse exato mesmo princípio para colocar o nome desse livro. Ele não está colocando nesse livro o nome que ele se interessaria em ser lembrado. Ele colocou o nome do livro que as pessoas se interessariam em comprar. Por quê? Porque tu lembra que ele falou que foi feita uma pesquisa que disse que o maior interesse do norte-americano era saúde e que existiam milhares de livros sobre saúde sendo vendidos nos Estados Unidos. Mas o segundo maior
desejo dos americanos era poder aprender a como lidar com pessoas, mas não tinha nenhum livro que tratasse desse tema. Quando ele escreveu o livro e colocou o título, ele colocou no título um anseio que as pessoas queriam. Então, ele conseguiu fazer com que as pessoas comprassem o livro delas, porque nelas foi despertado um desejo ardente de compreender esse conhecimento que para elas tinha bastante valor. E esse justamente é o princípio por trás desse capítulo. Desperte no outro um desejo ardente. Senão vai acontecer exatamente como no caso do Oliver Bean, do Diários de Oliver Bean, que é um seriado que eu via de madrugada quando assistia os seriados que davam 6, 7 da manhã no final de semana, domingo, durante a minha infância. Oliver Bean, ele era tipo Todo Mundo Odeia o Chris, só que era um outro personagem, que quando chegou a época do aniversário dele, o pai dele perguntou o que ele gostaria de ganhar de aniversário. E o Oliver Bean falou, eu gostaria de ganhar um laboratório de experiências, porque isso vai ser muito legal, porque isso, porque aquilo, não sei o quê. Daí o pai, beleza, vai ser isso que tu vai ganhar. Passou um tempo, o pai foi na loja de brinquedos, viu vários brinquedos, e quando chegou na hora de dar o presente pro filho, entregou lá o pacotinho, e a criança entusiasmada abriu o presente no dia de aniversário. E daí, ao invés de ser um laboratório de brinquedos, era uma espingarda. E daí a criança, mas eu não ia ganhar um laboratório de experimentos? E o pai, não, isso é muito melhor do que um laboratório de experimentos. Veja bem, ela é uma espingarda, tu vai poder caçar esquilo, tu vai poder brincar de tiro ao prato, tu vai poder brincar de guerra. É 1000 vezes melhor do que um laboratório de experimentos. Ou seja, o pai do Oliver Bean não deu para a criança o que ela gostaria de ganhar. Ele deu para a criança o que ele gostaria de ter ganhado quando ele era criança. E na verdade, se for para pensar, muitas vezes nós fazemos isso. Nós oferecemos o nosso melhor sob a perspectiva de que nós estamos oferecendo o máximo que nós podemos oferecer para os outros, mas no fundo isso não é o que as pessoas de fato valorizam. Se nós tivéssemos perdido um pouco do nosso tempo para compreender o que de fato motiva as pessoas, como fez o Dale Carnegie na hora de nomear o livro, certamente nós teríamos conseguido muito mais sucesso em convencer ela a comprar o livro, por exemplo, ou mesmo fazer coisas que são importantes e vão ao encontro dos interesses mútuos das pessoas envolvidas no processo. Então, os 3 princípios até agora são: não critique, não condene, não reclame, faça elogios honestos e sinceros e desperte no outro um desejo ardente. Parte 2. 6 formas de fazer as pessoas gostarem de você. 1. Faça isso e você será bem-vindo em qualquer lugar. Por que ler esse livro para descobrir como fazer amigos? Por que não estudar a técnica do maior conquistador de amigos que o mundo já conheceu? Quem? Você pode encontrá-lo amanhã andando na rua, quando chegar a 2 metros de distância, ele balançará a cauda. Se você parar e fizer carinho, ele vai pular em cima de você e demonstrar afeto. E você sabe que não há interesses ocultos, ele não quer lhe vender o imóvel e nem quer se casar com você. Já parou para pensar que o cachorro da família é o único animal que não precisa trabalhar para viver? A galinha tem que pôr ovos, a vaca lhe dá leite e o canário canta. Mas tudo o que o cachorro precisa fazer é lhe oferecer amor. Ele cita alguns exemplos aqui da vida dele, de experiência com crianças, e ele fala basicamente que a grande coisa que um cachorro faz é nos demonstrar um interesse genuíno por nós, sem ter segundas intenções em cima daquilo que está se apresentando naquela situação. E todos nós, ao vermos um cachorro feliz por estar nos observando, nos sentimos altamente motivados a retribuir aquele reconhecimento. Então, isso acaba sendo um grande exemplo de como as pessoas muitas vezes acabam negligenciando a importância de demonstrar um interesse genuíno pelas outras pessoas, porque quando nós de fato demonstramos para as outras pessoas um interesse genuíno, sem o interesse por trás às outras pessoas, isso transparece, isso nos alegra, isso diminui a distância que nós temos entre nós e a pessoa interlocutora.
ele traz alguns outros exemplos também. Ele fala que muitos editores falam que se os escritores não gostam de pessoas, os livros não são bons, porque de alguma maneira as pessoas conseguem perceber que o autor, através das suas palavras, não tem apreço pelo seu semelhante. E se ela não tem apreço pelo seu semelhante, acaba que ela não consegue, de fato, tocar o coração dela de maneira relevante. E por isso, acaba que esses livros de pessoas que não têm esse afeto e esse interesse genuíno pelos demais, acabam não conseguindo fazer sucesso. Tem uma outra passagem que eu acho interessante aqui, é que se você quiser fazer amigos, deve se dispor a fazer coisas pelos outros, coisas que exigem de você tempo, energia, generosidade e cuidado. E quando eu li essa frase, eu lembrei de uma coisa que eu faço, que de fato é uma coisa que traz muita consideração das pessoas por mim. Eu nunca fiz com esse intuito, mas eu passei a perceber depois de ler essa frase que acaba tendo esse efeito. O Concreta Beco, que é esse projeto social onde eu convido os moradores de ruas precárias a concretar a sua rua com o meu recurso, com o trabalho delas, numa parceria minha com eles, é o local onde eu mais faço amigos genuínos, porque as pessoas que não me conhecem veem eu indo até elas, organizando o trabalho delas e nós juntos trabalhamos. E por mais que, obviamente, eu saia engrandecido pela experiência, ganhe capital político por estar fazendo esse trabalho, elas ganham um ambiente melhor para que elas possam conviver melhor na sua vizinhança, todos nós fazemos isso gastando genuinamente os nossos recursos, nossa energia para fazer o bem, para fazer uma coisa que seja de fato generosa para com os outros. Quem trabalha no Concreta Beco não beneficia somente a si, beneficia a si e todos os vizinhos. Eu beneficio a todos eles, mas a mim também. E essa troca mútua acaba sendo enriquecedora entre todos nós. E eu tenho certeza que acabo de maneira indireta desenvolvendo os princípios que foram passados nesse capítulo. E aqui diz o resumo do capítulo: desenvolva um interesse genuíno pelos outros. Porque quando, assim como o cão, tu desenvolve um interesse genuíno pelos outros, é natural que as pessoas passem a acompanhar o teu trabalho, passem a te admirar e ficam dispostas a te ajudar quando assim tu necessitar. Um jeito simples de causar uma boa primeira impressão. Charles Schwab me disse uma vez que seu sorriso valia $1 milhão. Talvez ele estivesse se subestimando, pois sua personalidade, seu encanto, sua capacidade de fazer as pessoas gostarem dele foram quase totalmente responsáveis pelo seu sucesso extraordinário. Um dos aspectos mais encantadores da sua personalidade era um sorriso cativante. Esse aqui é difícil para mim. Atos falam mais do que palavras, e um sorriso diz: eu gosto de você, você me faz feliz, fico feliz em ver você. É por isso que cachorros fazem tanto sucesso. Ficam tão felizes ao nos ver e pulam de alegria. É por isso que ficamos naturalmente felizes em vê-los. E aqui ele cita o exemplo de um bebê em uma sala de dentista, enquanto todos esperam apreensivos o atendimento. A criança sorri, uma outra pessoa que estava com cara de ranzinza esperando para ser atendida já começa a ficar mais alegre e todas as pessoas começam a conversar naquela sala, esperando o atendimento sobre o sorriso da criança e como as crianças fazem bem, são uma alegria para todos nós. Um sorriso falso, no entanto, não engana ninguém. Então, tente melhorar a tua cara de acordo com uma realidade que realmente faça com que tu te sinta mais agradável, mais feliz, porque se tu simplesmente começar a sorrir de maneira falsa, as pessoas vão interpretar. Mas aqui ele cita um exemplo de um estudante dele que fez o curso e que no curso ele indicou que ele passasse a sorrir para todas as pessoas do convívio dele por durante uma semana, depois escrevesse a cartinha no final para ele poder colocar para os demais estudantes. E aqui ele colocou um exemplo que eu acho que cabe uma reflexão. Estou casado há mais de 18 anos e todo esse tempo eu raramente sorri para minha mulher. Nem falei com ela por mais de 2 minutos, desde a hora de acordar até sair para o trabalho. Sou um dos sujeitos mais rabugentos que já caminharam pelas calçadas da Broadway. Quando você pediu que eu falasse sobre a experiência com sorrisos,
Pensei em tentar fazer isso durante uma semana. Assim, no dia seguinte, enquanto eu penteava o cabelo, olhei para minha cara rabugenta no espelho e disse a mim mesmo: Bill, você vai acabar com essa sua cara feia hoje. Vai sorrir, vai começar agora mesmo. Quando eu me sentei à mesa para tomar café da manhã, cumprimentei minha mulher e, sorrindo, disse: Bom dia, querida! Você me avisou que ela poderia ficar surpresa, mas subestimou a reação dela. Minha mulher ficou perplexa, chocada. Falei que, no fundo, ela deveria esperar aquele comportamento regularmente, e eu tenho agido assim todas as manhãs. Minha mudança de atitude trouxe mais felicidade para o nosso lar nos 2 últimos meses, desde que comecei, do que toda a felicidade que houve em casa no último ano. Quando saio de casa para o trabalho, cumprimento a ascensorista do meu edifício com um bom dia e um sorriso e me dirijo ao porteiro com um sorriso, sorrio para o caixa do metrô quando recebo troco, quando estou na bolsa de valores, sorrio para a gente que até pouco tempo nunca tinha me visto sorrir. Em pouco tempo, todas estavam retribuindo o sorriso. Quando alguém me procura para reclamar ou falar de problemas, trato com todo carinho e animação. Sorrio enquanto escuto o que a pessoa tem a dizer e percebo que é mais fácil encontrar soluções para os problemas. Descobri que sorrisos me trazem muito mais dinheiro todos os dias. Eu divido um escritório com outro corretor. Um de seus funcionários é um jovem simpático. Fiquei tão satisfeito com os resultados que vinha obtendo que recentemente contei a ele sobre a minha nova filosofia. Ele me confessou que quando cheguei para dividir o escritório, ele me achou um resmungão horrível e só recentemente havia mudado de ideia. Disse que eu era realmente uma pessoa mais humana enquanto sorria. Também para de criticar as pessoas, agora em vez de recriminar, demonstro meu apreço e faço elogios. Parei de falar sobre o que quero e tenho tentado ver as coisas do ponto de vista do outro. E isso causou literalmente uma revolução na minha vida. Agora sou um homem muito diferente, mais feliz, mais próspero, mais rico em amizades e em felicidade. As únicas coisas que importam de verdade. E aqui ele fala a importância do sorriso, como isso acaba sendo importante para as outras pessoas e no final ele acaba fazendo como se fosse um poema aqui, contando como se fosse um pensamento antigo. O valor de um sorriso no Natal. Não custa nada, mas cria muito. Enriquece aqueles que recebem sem empobrecer quem dá. Acontece em um piscar de olhos, mas a lembrança às vezes dura para sempre. Ninguém é tão rico que possa dispensá-lo, nem tão pobre que não enriqueça com seus benefícios. Ele cria a felicidade do lar, alimenta a boa vontade nos negócios e inspira a amizade entre as pessoas. É repouso para os exaustos, luz para os desanimados, sol para os tristes e o melhor antídoto da natureza contra os problemas. No entanto, não pode ser comprado, pedido, emprestado ou roubado, pois não existe até que alguém o dê. E se, na correria das compras do último minuto de Natal, alguns de nossos vendedores estiverem cansados demais para sorrir, podemos pedir que você nos deixe um dos seus sorrisos, pois ninguém precisa tanto de um sorriso quanto aqueles que não têm mais nenhum para dar. E o princípio número 2, explicado nesse capítulo, é sorria. 3. Se você não fizer isso, vai arranjar problema. Daqui ele explica que as pessoas, no fundo, não se dedicam com a necessária atenção a decorar o nome das pessoas. Ele fala que para as pessoas o som do seu nome é o som mais importante em qualquer idioma. E todos nós sabemos disso, todos nós já ficamos irritados quando alguém errou o nosso nome, todos nós nos sentimos constrangidos quando erramos o nome de outra pessoa. Ele explica que alguns imperadores tinham uma habilidade extraordinária de lembrar o nome de 10 mil pessoas, 15 mil pessoas. Inclusive ele fala que o chefe de campanha de um dos presidentes americanos conhecia o nome de, 20 mil pessoas e ele passava por cada cidade que ele tinha passado como representante comercial no passado, visitando as pessoas, deixando uma carta falando que a campanha dela seria muito importante para ajudar o presidente, que ele estava ajudando, que ele seria um assessor especial. E, enfim, ele fala sobre a importância de tu não esquecer o nome das pessoas, a importância de chamar elas pelo nome, e fala o princípio número 3, que é lembre-se de que o nome de alguém é
para a pessoa o som mais agradável e mais importante de qualquer idioma. Um jeito fácil de se tornar bom de papo, capítulo 4. E ele fala que no fundo todos nós estamos tão interessados nos nossos problemas e muito desinteressados nos problemas dos outros. E, ao mesmo tempo, que nós queremos que as pessoas falem sobre os nossos problemas e aquilo que nos interessa, nós estamos desinteressados em falar com as pessoas das coisas que interessam a elas e dos problemas que envolvem a elas. E ele fala que uma forma fácil de conseguir fazer com que as pessoas fiquem maravilhadas conosco é, ao invés de nós conversarmos com as pessoas sobre os nossos problemas, nós falar com as pessoas sobre coisas que interessam às outras pessoas. Ele traz alguns exemplos aqui de um advogado que começou a conversar com uma criança, provavelmente o filho da namorada dele, e começou a falar sobre barcos. E no final a criança perguntou para a mãe se aquele cara sabia muito de barco, se ele tinha viajado já bastante o mundo de barco e tal. E a mãe respondeu, não é que ele goste muito de barco, é que ele percebeu que tu gosta de barcos. E como ele percebeu que tu gosta de barcos e ele é uma pessoa educada, ele conversou por horas sobre um tema que tu gostava e que te interessava. Ele cita outros exemplos de alunos que aplicaram a prática dele visitando parentes do interior. Aí, por exemplo, o cara visitou a mãe da esposa, a sogra, e começou a conversar sobre coisas que interessavam a sogra e não a ele. E, enfim, a sogra dele tinha 4, 5 filhos, dentre elas a filha com quem ele tinha se casado. E depois de tanto conversar sobre a casa, sobre a decoração, sobre coisas que interessavam verdadeiramente a sogra dele, no final a mulher foi lá, foi apresentando a casa, chegou na garagem, no final tinha lá um veículo que era muito bonito. E daí a mulher ofereceu, eu te ofereço aqui o meu veículo para ti e tal. Não posso, como assim? Sou casado com a sua filha, mas a senhora tem tantos filhos, eles vão ficar chateados comigo se eu aceitar esse presente. E daí ela respondeu, não, eu sei que todos eles estão esperando somente eu morrer para ficar com os bens que eu adquiri ao longo da vida, mas nenhum deles teve a capacidade de admirar coisas belas como o senhor admira. Por quê? Porque ele estava se interessando genuinamente pelas coisas que interessavam a ela. Então, na cabeça dela, ele se interessava por coisas belas, porque ele estava sendo uma pessoa educada, gentil, ao ouvir ela. Então, na verdade, todas as impressões que ela tinha dele eram as melhores impressões que ela tinha dela própria, porque ela contava as coisas e ele, de maneira interessada, prestou atenção. Ele tentou falar que não aceito, porque nada a ver, veja bem, os teus filhos e pá. Daí ela falou, se o senhor não aceitar, eu vou ficar ofendida, até porque eu não vou vender esse veículo. Porque eu não quero que o carro que meu marido comprou logo antes de morrer seja vendido numa revenda por um punhado de dólares e seja utilizado por alguém que não tem nada a ver com a nossa família. Eu quero que esse veículo fique com você. E óbvio, não estou ensinando aqui tu a enrolar pessoas e falar sobre coisas que interessam aos outros com vistas a tu te beneficiar de idosos, por exemplo. Mas ele está explicando o princípio de o quanto as pessoas apreciam conversar sobre coisas que interessem a elas. E quantas vezes tu vai no jantar, vai num evento, vai em alguma coisa, e tu fala sobre coisas que interessam a ti e não a pessoa com quem tu está conversando. Então, a dica é, seja um bom ouvinte e encorajem os outros a falar sobre si mesmo. É interessante, né? Que a gente está tão preocupado em se expressar que geralmente a gente não para ouvir as pessoas de maneira dedicada. Como despertar o interesse nas pessoas? E é justamente o que foi falado aqui num outro capítulo. Fale sobre assuntos que interessem ao outro. Ele cita o exemplo de um botânico que ele conheceu num evento, que tinha realmente um trabalho muito legal e ele passou a aprender com essa pessoa, ouvindo ela falar sobre as coisas que interessavam ao botânico. E até tem uma frase interessante aqui nesse capítulo que ele fala que todas as pessoas que eu conheço na minha vida são superiores a mim em algo.
e nesse algo eu procuro aprender com ela. E pensa, faz todo sentido. Todo mundo sabe algumas coisas e ignora algumas coisas. Eu posso, para tentar me expressar, querer falar tudo o que me interessa. Mas, por outro lado, é muito mais enriquecedor para mim ouvir o que a outra pessoa, o meu interlocutor, tem de melhor para expressar. Porque numa conversa breve eu consigo aprender muito, talvez muito mais do que eu aprenderia se eu tivesse que passar por aquela experiência e chegar na mesma conclusão. Até inclusive, quando eu era aluno da Escola de Cadetes do Exército, o nosso comandante lá, o capitão Fornazinho, falava isso. Olhe bem o erro que os outros estão praticando. Vocês não têm tempo de errar todas as coisas por si. Então aprenda com o erro dos outros, que vai ser muito mais fácil para vocês conseguirem lidar e passar pelos obstáculos da formação. Se for para pensar, quando tu é um bom ouvinte, quando tu ouve o melhor que cada um tem para avisar, para contar, para dizer, tu acaba aprendendo com os acertos e com os erros dessas outras pessoas. Capítulo 6. Como fazer as pessoas gostarem de você à primeira vista. E essa é uma questão que ele traz aqui, dando como exemplo que se tu quer causar numa pessoa uma boa primeira impressão, procure observar nela algo que tu verdadeiramente possa admirar. E faça um elogio sincero a essa pessoa, falando sobre aquela coisa que tu verdadeiramente tem condições de admirar. Ele traz alguns exemplos. Ele falou que ele foi numa loja de correios e o cara estava lá entediado, o atendente estava entediado, dava para ver que ele estava lá somente pesando, fazendo uma coisa altamente mecânica. E ele pensou, vou fazer algo que deixe essa pessoa mais feliz hoje. Daí olhou no cara, o que tinha nele que poderia ser interessante de fato, e ele achou bonito o cabelo do cara. Era uma cabela grande, tá? Imagina um cara já com 50 anos, cabelo comprido, bonito. Chegou lá e falou, mas muito bonito esse teu cabelo, como é que tu faz para cuidar? Tu passa babosa, passa isso, passa aquilo? Lembrando que esse livro aqui já tem mais de 100 anos, tá? 90 e poucos anos. Então os shampoos da época não eram os mesmos que nós temos hoje em dia. E daí o cara ficou feliz, respondeu, não, pois é, eu cuido ele com atenção, mas já foi muito melhor no passado e não sei o que e tal. E daí, de fato, a pessoa ficou muito feliz e ficou muito mais alegre, com certeza acabou tendo um dia melhor, porque a pessoa interlocutora elogiou algo que era admirável e que provavelmente a pessoa já pensava de si. Com certeza essa pessoa acabou ficando com uma boa impressão do autor aqui, do interlocutor, que propôs esse elogio. E aquele Carlos Schwab, que era o Charles Schwab, que era o artista famoso, falou que quando ele chega nos amigos e pessoas, colegas do trabalho, ele sempre é caloroso ao demonstrar reconhecimentos e faz pródigos elogios às pessoas que estão ao redor dele. E sempre que ele faz isso, as pessoas acabam exaltando ele, as qualidades dele, porque na verdade elas se sentem bem estar ao redor dele e quando fazem perguntas sobre a pessoa que costuma ter esse tipo de comportamento, as memórias que elas têm dele sempre são positivas e eles costumam elogiar e falar para os demais que essa pessoa ela é uma pessoa cativante, uma pessoa legal, uma pessoa que todo mundo quer ter por perto. E uma coisa que esse tipo de elogio sincero, baseado no esforço, é verdade, para te conseguir identificar algo que de fato tu passe a admirar nas pessoas, é algo que faz com que as pessoas se sintam de fato importantes. E como ele disse num capítulo anterior, esse reconhecimento, essa noção de importância, de reconhecimento social, é uma forma de alimento para a alma. E, na verdade, o que ele acaba ensinando com essas poucas palavras é como alimentar esse anseio que as pessoas já têm e que, no fundo, acabam não conseguindo receber, porque a boa parte das pessoas não sabem avaliar e de elogiar de maneira sincera. Então, quando a gente faz esse tipo de elogio sincero para uma pessoa, procurando alguma coisa que de fato ela sinta que é verdade, quando tu vai lá e tu expressa, como a questão, por exemplo, quando tu chega numa mulher muito bonita. Falar para ela que ela é bonita é algo que todo mundo fala, então não é um diferencial. Então tu falar para ela algo que simplesmente seria uma bajulação é algo que não faz diferença. Mas se tu, por exemplo, fala alguma coisa com relação
a um pensamento que ela tenha falado ou dito uma coisa nesse sentido, em que demonstre que ela de fato é inteligente e tu observa algo além do óbvio, que ela também pode concordar, mas que não é dito por todo mundo, isso ajuda a alimentar um sentimento de autorrealização dela. E a pessoa, quando tem esse tipo de feedback positivo de terceiros, se sente muito mais feliz, muito mais pródigo. Então acaba que se tem um princípio por trás desse princípio ensinado sobre como fazer as pessoas gostarem de você à primeira vista, seria o de fazer com que os outros se sentissem importante, buscando nelas algum tipo de reconhecimento sincero que tu possa fazer. No resumo desse capítulo nós temos princípio 1, desenvolva um interesse genuíno pelos outros. Princípio 2, sorria. Princípio 3, lembre-se de que o nome de alguém é para a pessoa o som mais agradável e mais importante em qualquer idioma. Princípio 4, seja um bom ouvinte, encoraje os outros a falar de si mesmos. 5, eu tinha errado, era 4 antes. Fale sobre assuntos que interessam ao outro. E 6, faça o outro se sentir importante e seja sincero ao fazer isso. E depois nós vamos à parte 3. Como fazer as pessoas pensarem como você? 1. É impossível ganhar uma discussão. Isso aqui ele faz referência ao fato de que quando uma pessoa é convencida contra a vontade, essa pessoa vai continuar ainda acreditando na sua própria verdade. Foi o exemplo que ele trouxe lá do Lincoln, quando ele derrotou o cara e o cara, humilhado, resolveu desafiar ele para um duelo, porque não conseguia aceitar que tinha perdido mesmo, que ele não tivesse razão. É o mesmo que aconteceu com o Tio Gans, que mesmo tendo matado um policial, achava que no fundo ele era um injustiçado. E também acontece com qualquer pessoa que se sinta numa posição de estar sendo contrariada e ter o seu orgulho ferido. Vou falar um exemplo que aconteceu comigo essa semana, não vou falar o nome, não sei se ele vai assistir esse vídeo, mas recentemente eu fiz um vídeo para o Instagram mostrando que uma abordagem policial tinha feito uma etapa ilegal. Tinha que ter permitido a remoção do veículo, mas não permitiu a remoção do veículo com um condutor habilitado e queria fazer, no caso, o guincho dele até o pátio. E daí eu mostrei para ele por A mais B que eu estava certo e mesmo assim o policial, para demonstrar o seu senso de autoridade, não aceitou. Falou, então vai procurar os seus direitos. Quando eu postei esse vídeo na internet, obviamente alguns policiais vieram dar razão ao policial, mas a grande maioria das pessoas falou que se está na lei o direito de apresentar um condutor habilitado para remover o veículo, tu poderia dar o veículo para a pessoa habilitada, levar até a casa e é isso aí, é o que está na lei. E um amigo meu conservador ficou contra mim. Só que ele dava contra mim de boa. E eu já tinha conversado muito sobre isso na internet, já estava até irritado de tanto falar sobre isso. Então eu sentei para almoçar e passou esse meu conhecido aí, meu amigo, falando que, pois é, eu vi teu vídeo e tal. E eu, qual deles? O dos policial. Eu, pois é, tu vê e tal. Daí ele foi defender os policiais. Pois é, tu vê os caras também. O outro louco lá estava errado, né? Ele estava com a carteira de habilitação vencida e tal, não sei o que, ele estava errado. Tem que punir ele mesmo. Eu falei, não, tem que punir ele, só que a punição não é essa. A punição é multa, processo, mas a possibilidade de retirar o veículo com um condutor habilitado é uma possibilidade. Tipo assim, se está na lei tem que cumprir. Ele, não, mas não dá e tal, porque o cara tem que se ferrar mesmo. Se ele estava errado, ele tem que se ferrar. E ele estava falando errado, tem que se ferrar de boa. E daí eu falei, literalmente, o que está escrito aqui para não falar. Cara, tu tá errado. Falei até com entonação meio assim, cara, tá errado. Se tá na lei que o condutor flagrado tem direito de apresentar um condutor habilitado, o cara tá autorizado a retirar o veículo, ponto. E, cara, o cara começou a bufar, começou a fazer um montão de proselitismo ali e eu fiquei irritado na hora, comecei a comer mais, que eu tava comendo já, e meio que ignorar ele porque não tinha discussão, que ele não ia levar nada daquela discussão. Eu ignorei ele como se fosse. Ele saiu. Sem razão, mas ele saiu. Passou uns 3 minutos e ele voltou. Então ele foi lá para pensar o que ele tinha que responder, né? Mas
pelo menos tu ganhou uns likes na internet. E daí, como eu já tinha respondido várias vezes essa pergunta, meio que sabia o que responder. Eu falei, cara, não é like, não é pelos likes na internet, cara. Se tem uma lei que diz que a pessoa flagrada numa operação tem direito a apresentar um condutor, tá na lei. Daqui a pouco vai acontecer de a gente começar a achar certo prender pessoa sem processo, porque, por exemplo, ela estava manifestando politicamente e eu sei que isso tocava ele. E não tinha argumento contra isso. E daí ele saiu pum, 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 pum. Então, eu ganhei o debate, só que eu ganhei ele para mim? Não. Eu perdi ele. Possivelmente eu tenha perdido um eleitor, que com certeza votou em mim na última eleição. Então, qual é que é o nome do princípio que está aqui nesse livro do é impossível ganhar uma discussão? O nome do princípio é: a única forma de se dar bem numa discussão é evitando-a. E cara, ele está certo. Eu ganhei o debate, mas eu perdi uma pessoa que me admirava. Talvez até agora ele esteja indo, pois é, mas o Gessé está viajando, que não sei o que e tal. Não é o caso. Mas tu entende que, embora eu tenha ganhado o debate, eu perdi uma pessoa próxima e possivelmente tenha perdido um eleitor. Pois então, a melhor forma de vencer um debate é evitando. Um jeito infalível de fazer inimigos e como evitá-lo. É possível olhar o tom de voz e os gestos para dizer aos outros com a mesma eloquência das palavras que eles estão errados. Eu acabei de falar isso, meio que confundo os capítulos aqui. Mas, se você fizer isso, eles concordarão com você? Não, eu acabei de dar exemplo. Eu provei para a pessoa que ela estava errada e eu perdi ela. Então, é muito mais adequado, se tu não quiser, obviamente, fazer inimigos, se tu quiser fazer amigos e manter essas amizades, tu, embora tenha certeza que a pessoa esteja errada, tu falar isso de uma maneira que tu não ofenda a dignidade dela. Quando eu falei tu tá errado, eu ofendi a dignidade dela. Inclusive, desculpa aí caso tu esteja assistindo o vídeo. Mas é um fato. E as pessoas não conseguem aceitar que elas estão erradas. É muito mais fácil elas se prender à opinião errada delas, como se fosse uma verdade irrefutável, do que mudar de ponto de vista quando alguém vai lá e de maneira arrogante fala que ela não estava certa. Se você vai provar algo, não informe isso a ninguém. Haja de maneira tão sutil e elegante que ninguém perceba que você está fazendo isso. Esse comportamento foi expresso de forma bastante concisa por Alexandre Pope. Os homens devem ser ensinados como se não fossem ensinados, e o desconhecido proposto como se fosse algo esquecido. Não é possível ensinar qualquer coisa a um homem, só é possível ajudá-lo a descobrir por si mesmo. Por fim, Sócrates disse várias vezes a seus seguidores: a única coisa que sei é que nada sei. E aqui ele faz como se fosse uma parábola, dizendo que se até mesmo Sócrates, que é um dos maiores filósofos da história, se não o maior filósofo da história, se coloca em dúvida sobre as suas próprias certezas, será que eu e tu temos de fato capacidade de humilhar alguém com as nossas razões? Provavelmente nós não tenhamos essa autoridade, e é bom que a gente leve isso em consideração quando for entrar numa discussão com uma pessoa sobre qualquer tema. Então, o que ele fala nesse tema aqui, quando tu vai fazer algum tipo de embate, é que tu seja suave, que tu não faça um enfrentamento direto e demonstre respeito pela opinião alheia. Nunca diga você está errado. Eu não segui esse conselho aqui. Se eu tivesse lido esse livro semana passada, tinha respondido de maneira diferente. Se estiver errado, admita o erro. Isso aqui ele fala que tu tem que fazer de maneira rápida e enfática. E é interessante, é muito comum, até inclusive aqui Daniel, não sei se está assistindo o vídeo, quando a pessoa está errada, é muito comum as pessoas, e ela percebe que ela está errada, então ele está fazendo aqui como se fosse uma inversão, quando você percebe que está errado, não quando você acusa alguém de estar errado, é muito comum tu também fazer isso que as pessoas fizeram, né? Que é o exemplo aqui do que eu trouxe, que é se apegar ao erro e defender o erro como se o erro fosse o certo, para não abrir mão da sua dignidade, como se fosse digno defender alguma coisa que fosse errada. Mas o que ele dá aqui de exemplo é que se tu perceber que está errado, é muito melhor e muito mais digno tu admitir o erro do que tu continuar
enfrentando o interlocutor, mesmo defendendo a posição do ponto de vista errado. E aqui ele cita um exemplo, que é: um dia encontramos um guarda da polícia montado no parque e ele estava louco para demonstrar autoridade. Ele tinha saído para passear com seu cachorrinho Rex. Por que seu cachorro está solto aqui no parque, sem guia e sem focinheira? Recriminou o policial. Não sabe que é contra a lei? Daí o cara respondeu: sim, eu sei, respondi baixinho, mas não pensei que teria problemas por aqui. Pois é, não pensou, respondeu o policial. O problema é que a lei não liga para o que você acha. Esse cachorro podia matar um esquilo ou morder uma criança. Vou deixar passar dessa vez. Se eu voltar e pegar esse cachorro por aqui sem focinheira ou sem guia, você vai ter que se explicar para o juiz. Humildemente prometi obedecer, e obedeci algumas vezes, mas o Rex não gostava da focinheira. Por isso decidimos arriscar. Durante um tempo não houve problema, até que, certa tarde, aconteceu. Rex e eu estávamos correndo para o alto de uma colina e de repente, para o meu desespero, vi o mesmo guarda montado num cavalo. Rex estava na frente, correndo bem na direção dele. Eu sabia que estava em apuros e por isso nem esperei o guarda se pronunciar, fui logo falando. O senhor me pegou em flagrante, sou culpado. Não tenho desculpas. O senhor me avisou na semana passada que se voltasse aqui com meu cachorro sem focinheira, eu seria multado. Pois é, interrompeu o guarda num tom tranquilo. Sei que é tentador deixar um cachorrinho desses correr ao ar livre quando não há ninguém por perto. E daí o carinha falou: com certeza é tentador, mas eu infringi a lei. Bom, um cachorrinho desses não vai machucar ninguém, ponderou o policial. Não, mas pode matar esquilos, retruquei. Daí o policial: acho que está levando isso muito a sério. Vamos fazer o seguinte: deixe o cachorro correr até o outro lado da colina, onde eu não consigo vê-lo, e depois esqueçamos o assunto. Aquele guarda era um ser humano e só queria se sentir importante. Por isso, quando eu mesmo comecei a me recriminar, a única forma que ele tinha de alimentar a sua autoestima era assumindo uma postura magnânima e demonstrando piedade. Agora, imagine que eu tivesse tentado me defender. Pois bem, você já tentou argumentar com um policial? Inclusive é mais ou menos esse o tema que acaba aparecendo naquele meu vídeo que está no Instagram. Então, o princípio por trás dessa questão aqui é: se estiver errado, admita de maneira rápida e enfática. Brigando, você nunca obtém o bastante, mas cedendo, você conquista bem mais do que pode esperar. 4. Uma gota de mel. Ele cita esse capítulo falando na questão de que é importante as pessoas iniciarem as conversas num tom agradável. Isso ajuda a trazer as pessoas para a tua esfera de influência e melhora muito o relacionamento, a convivência com pessoas que tu está começando a demandar algum tipo de serviço. Ele cita inclusive um velho ditado que diz: uma gota de mel captura mais moscas do que um galão de fel. O mesmo ocorre com homens. Se você quiser conquistar alguém para uma causa, primeiro deve convencer a pessoa de que é seu amigo sincero. Essa é a gota de mel que captura o coração dela. A gota que, não importa o que se diga, é o caminho mais rápido para chegar à razão. Ele cita alguns exemplos de experiências que ele passou no mecânico, que estava há um tempo já ignorando ele, outras coisas específicas, casos específicos que tinham passado com o próprio Lincoln e coisas nesse sentido. 5. Faça o outro dizer sim imediatamente. Isso aqui ele fala basicamente que existe um princípio que foi estudado na época, que dizia que as pessoas tendem a manter a comunicação na forma que estava. Então, por exemplo, se eu inicio uma conversa de forma negativa, fazendo perguntas para as pessoas onde a resposta óbvia que ela tem para me dar é não, a chance dela continuar me respondendo palavras não é grande, porque como se fosse a psique dela está condicionada a continuar julgando e respondendo não, a menos que tu consiga, por um argumento muito forte ou alguma coisa que seja muito óbvia, ela mudar do não para o sim. E esse princípio ele fala que pode ser utilizado de modo a auxiliar no convencimento das pessoas. Se tu fizer algumas perguntas óbvias que a pessoa concorde e faça com que ela pense de fato que as coisas boas estão sendo produzidas e reproduzidas por ti na tua fala, ela vai ter uma tendência a dizer que sim.
Então ele cita o exemplo de um vendedor que tentava vender caminhões e sempre conseguia encontrar o não como resposta aos seus clientes. Ele basicamente brigava com os seus clientes e os clientes se colocavam na posição de defender o caminhão da oposição e ele mesmo ficava sem conseguir o cliente. Basicamente ele ganhava os debates, mas perdia as vendas. E daí ele acabou adotando essa técnica de fazer perguntas meio óbvias que induzam a pessoa a responder sim e a pessoa fica mais propensa a concordar nesse nível de discussão. Ele cita um exemplo de que você concorda que os meus motores são bons? Sim. E que o preço dele acaba sendo bem competitivo dada a qualidade? Sim. Então faz sentido que motores dessa qualidade, com esse preço, acabem ganhando bastante mercado. Sim, faz sentido. Então por que a tua empresa não compraria os meus motores e preferiria qualquer outro motor de igual qualidade, mas um preço superior? E daí a pessoa, não faz sentido e tal. Enfim, ele acaba meio que aproveitando esse princípio que diz ele que acaba ajudando a pessoa no convencimento. Se é verdade ou não, não sei. Mas o nome do princípio ao final do capítulo é faça com que o outro diga sim imediatamente. Ele pede para a pessoa repetir 2 ou 3 vezes perguntas que induzam o interlocutor a dizer sim, porque supostamente isso poderia ajudar na forma como a pessoa acaba reagindo às demais perguntas, que são aí sim de interesse do vendedor, ou no caso da pessoa que está oferecendo o produto. A válvula de segurança para lidar com reclamações. 6. Não é possível vender a ninguém, temos que deixar que compre. Isso aqui ele está falando basicamente é que muitas vezes o vendedor ou mesmo pessoas que estão tentando fazer com que alguém chegue numa conclusão ou mesmo que concorde com um ponto de vista, tendem a tentar argumentar para convencer ela desse ponto de vista. Só que é muito mais fácil tu fazer com que a pessoa chegue na mesma conclusão pelos meios próprios, porque essa convicção que ela vai formar por si própria vai ser muito mais firme do que uma convicção induzida. Se tu for lá e dizer para ela como ela tem que pensar, essa roupa é melhor, esse local é mais adequado, o passeio vai ser mais legal se tu for por esse caminho. Se por outro lado, tu deixar a pessoa instigada a responder as perguntas, mesmo que tu durante a conversa faça questões adequadas para que ela mesma se conduza a esse conhecimento, acaba sendo muito mais lógico. Ele cita inclusive o exemplo de Platão, que fazia perguntas aos seus discípulos e deixava que as respostas que eles fossem dando chegassem às conclusões que ele queria induzir as pessoas a chegar. Só que como a pessoa chegou nessa conclusão por ela própria, acabava que a firmeza com que ela mantinha aquela convicção era muito maior. Então o princípio 6 que ele coloca aqui é: deixe o outro falar durante a maior parte da conversa. 7. Como conseguir cooperação. Ele fala basicamente da importância de se colocar atrás das pessoas e não à frente delas. Essa é um pensamento que as pessoas geralmente não se dão conta. Quando tu começa, mais ou menos no mesmo princípio do capítulo anterior, a tentar induzir as pessoas a fazer algo ou induzir as pessoas a chegar numa conclusão, fazendo com que os teus argumentos preponderem sobre a razão dela, a tendência natural de todas as pessoas é uma resistência. E o exemplo que ele dá, inclusive, é a questão de um vendedor que está tentando induzir o comprador a comprar algo. Hoje mesmo eu fui aqui na Chili Beans, fui olhar óculos, mas eu já tenho 2 óculos da Chili Beans, eu não estava bem interessado em comprar. Mas chegou um momento que a guria começou, esse aqui fica muito bem em ti. E, não, mas esse aqui é muito bom. E não sei o que e tal. E tipo assim, eu tava meio que olhando, e se eu me interessasse eu compraria. Mas eu senti que o fato dela estar tentando me oferecer gerava quase como se fosse uma repulsa pessoal em mim. E, na verdade, o certo seria, no caso, segundo aqui a explicação, é deixar a pessoa entender e pensar que a ideia é dela. E não tua tentando induzir a ela. Se eu tivesse chegado à conclusão que os óculos, naquele momento, fossem a melhor alternativa para mim, eu teria comprado, com a interferência dela ou não. Então,
O que ele fala aqui é que tu tem que deixar a pessoa ter a impressão de que é a ideia dela. Por quê? Se for a tua ideia tentando induzir ela, provavelmente ela vai acabar dizendo não, até porque o orgulho dela vai acabar sendo ferido. Ele fala alguns exemplos de alguns ex-presidentes dos Estados Unidos que foram apresentados a ideias de maneira lenta por assessores e ao longo do tempo o próprio presidente acabou tendo o mesmo insight, porque obviamente foi a ele apresentada a ideia, só que como ele não lembrava quem tinha trazido o insight, até porque ele foi amadurecendo aos poucos e quando ele chegou à conclusão de que aquela era a decisão correta, ele acabou aplicando a ideia como se fosse dele. E até perguntaram para o assessor depois do presidente, Woodrow Wilson, por que ele não tinha falado que a ideia original era, né, do assessor, que no caso que deu a ideia, né? Perguntaram para o assessor por que ele não anunciou que a ideia era do assessor e não do próprio presidente. E a resposta que ele deu, o que importa é que a coisa aconteceu. E muitas outras coisas eu já dei de ideia para o presidente e ele acabou aplicando porque ele achou que a ideia era dele. Se ele soubesse que a ideia não era dele, possivelmente ele não teria aplicado a solução. Então todos nós ganhamos com essa solução. O preço que no caso o assessor teve que pagar é que o crédito pela ideia tivesse sido do político e não dele próprio. Mas tem aqui uma fala que eu acho bem interessante e fala inclusive da grandiosidade das pessoas que deixam transparecer que a ideia é dos terceiros para que a ideia possa prosperar. E eu por muito tempo procurei esse ditado e não encontrava, e agora que relendo o livro acabou aparecendo. Há 25 séculos, Lao Tse, um sábio chinês, disse algo que podemos aplicar ainda hoje. A razão pela qual os rios e mares são homenageados por centenas de riachos das montanhas é que eles se mantêm num nível mais abaixo. Assim, eles reinam sobre todos os riachos das montanhas. Do mesmo modo, para estar acima dos homens, o sábio se coloca abaixo deles. Para estar à frente, se coloca atrás. E dessa forma, embora o seu lugar seja acima dos homens, eles não sentem o seu peso. Embora o seu lugar seja à frente dos homens, eles não consideram uma ofensa por isso. Eu acho um ditado muito legal e que muitas vezes eu sinto que eu aplico na prática. E tu pode ver nas fotos da Câmara de Vereadores. Cara, às vezes a lei é minha, que eu protocolei, que eu votei, que foi sancionado, que virou uma ideia. E o que acontece? Vai lá os bonitos e fica aqui, ó, na frente do prefeito segurando o papelzinho da sanção. Mas eles precisam disso. É ridículo, mas precisam disso, porque eles, para tentar ter acesso a essas, como se fosse migalhas de prestígio, eles precisam se colocar à frente para parecer que a ideia foi deles, entendeu? E quem tem uma autoconfiança de saber que contribui de forma significativa, mesmo sem aparecer, não precisa estar à frente. Então eu acho bem legal esse ditado e acho que as pessoas poderiam seguir cada vez mais ele. E eu tenho certeza que isso faria elas se sentir ainda melhor. Portanto, a lição desse capítulo é: deixa a outra pessoa sentir que é a ideia dela. Próximo capítulo. 8. Uma fórmula que vai fazer maravilhas por você. Tente, honestamente, enxergar as coisas do ponto de vista do outro. Ele fala vários exemplos de pessoas que chegaram na loja reclamando que tinham sido cobradas de maneira indevida e os cobradores da empresa fizeram escarcéu falando que o cara estava errado, obviamente porque a pessoa teve o seu orgulho ferido, ainda mais porque envolvia dinheiro. Ela se apegou à ideia original, começou a demonizar a imagem da empresa e daí, obviamente, alguém habilidoso dentro da empresa acabou como se fosse perdoando o devedor, fazendo um apelo mais nobre ao ego dele, dizendo que nós cuidamos de centenas de contas, você só cuida da sua, então é mais provável que nós estejamos errados e o senhor esteja certo, então saiba que o senhor é muito importante para nós e tal. E isso acabou ajudando, ele trouxe exemplos de pessoas que de fato mudaram de opinião, depois perceberam que tinham errado e voltaram na empresa fazer a comunicado que tinham se enganado. Enfim, são exemplos que ele traz aqui. O que todo mundo quer. 9. Eu não condeno você por sentir assim. No lugar de você, certamente me sentiria desse jeito.
O que ele fala nesse capítulo, basicamente, é uma ideia de que a espécie humana anseia sempre por compaixão. A criança faz questão de mostrar o dedo machucado. Chega a se cortar ou se machucar de propósito para ser alvo da compaixão. Em alguma medida, essa autopiedade, diante das desgraças reais ou imaginárias, é um comportamento praticamente universal. E o que as pessoas esperam enquanto estão buscando essa autopiedade, tentar fazer com que as pessoas sintam pena dela? Elas esperam um acolhimento através da compaixão do terceiro. E ele fala aqui que o princípio 9 é justamente demonstre compaixão e compreensão diante das ideias e dos desejos do outro, porque essa é uma forma, inclusive, de demonstrar que tu se preocupa com a pessoa, que tu tem justamente interesse pelo bem-estar dela, e isso, obviamente, num livro que fala sobre comportamento, acaba ajudando a tu ter mais empatia para com a tua pessoa. Um apelo que todos adoram. 10. Ele fala: apele sempre para os motivos mais nobres. E tu vai ver que os políticos sempre fazem isso. Eles sempre usam como pretexto para qualquer tipo de medida que vai ser trazida o apelo às causas mais nobres. Nós vimos na Covid eles fazendo os maiores absurdos, utilizando o nosso senso de compaixão, fazendo apelos mais nobres pela segurança das crianças, pela segurança dos idosos, não sei o que e tal. E, no entanto, a gente percebeu depois da pandemia que as medidas adotadas não ajudaram a conter o avanço do problema, mas trouxeram um empobrecimento da população. Mas o político fez um apelo utilizando sempre um motivo muito nobre. Mas confie na ciência, porque a ciência, enfim, a ciência que foi traduzida na prática como um cientificismo, né? E ele faz outros exemplos que são trazidos aqui, mas basicamente essa ideia de apelar para motivos mais nobres para tentar convencer as pessoas de que aquela razão ela é boa e forte o suficiente para conseguir fazer o que ele acha que tem que ser feito. Embora isso muitas vezes seja utilizado de maneira distorcida, como por exemplo aqui no Estado do Rio Grande do Sul, o governador queria aumentar imposto e falava, mas é porque senão a gente não vai conseguir garantir saúde, educação e segurança. Enfim, eles sempre utilizam esse princípio. Então, primeiro que saiba que existe, é um truque de comportamento, um truque comportamental e também uma lição. Caso tu queira convencer alguém de alguma coisa, fica isso como um exemplo de que se tu apelar para os motivos mais nobres, a chance é que tu consiga fazer com que as pessoas se convençam do teu ponto. O cinema faz, os anunciantes fazem, porque você também não deveria fazer. E eles falam que dramatize suas ideias. Basicamente, é fazer com que, além de tu comunicar, de tu falar, de tu ter um ponto, tu tem que fazer de uma forma enfática, que tu consiga fazer com que as pessoas percebam que aquilo é sério. E eu tenho um exemplo que eu fiz um discurso muito bom, um dos mais visualizados que eu tive no Facebook e no Instagram, que era sobre o caso das joias da Michelle. Eu peguei um saco de bolitas, uma caixa de bolitas e comecei a chacoalhar. E a câmera toda parou. Pum! Ficou olhando, porque todo mundo queria saber do que era aquilo, né? Eu peguei, segurei com uma mão a caixa de bolitas, que tinham 600 bolitas, e segurei uma bolita na mão. Se tu olhar no meu TikTok, vai estar lá. Se tu olhar no meu Instagram, vai estar lá. É só colocar lá as joias da Michelle. E daí eu fiz assim, ó. Aqui tem 600 bolitas. Isso aqui é uma bolita. Imagine que essa bolita represente uma joia que foi retirada do acervo presidencial. E estão fazendo todo um drama falando do crime que supostamente foi cometido pela Michelle e pelo Bolsonaro por ter ficado para um acervo pessoal com essa joia. Mas sabe o que tem aqui? 600 bolitas que simbolizam pelo menos 600 presentes, joias do acervo presidencial. E dessa aqui ninguém está falando. Isso aqui representa somente o que a Dilma, ou o Lula, não lembro, levou do acervo presidencial para uso particular. Não estou falando que não tem que investigar esse caso 1, mas por que a gente esquece esses 600 e tal? E o vídeo viralizou, estava em 900 mil visualizações no TikTok, deu um montão de visualização no Instagram e tal.
E foi basicamente a utilização desse princípio, sem saber, sem trazer exemplo, ele traz outros exemplos aqui, mas sem utilizar isso como exemplo, mas basicamente o princípio que é explicado aqui é o dramatize suas ideias. 12. Quando tudo falhar, tente esse recurso. Ele fala aqui da importância de tu instigar as pessoas a um desafio. Ele cita um exemplo. Estava com baixa produtividade na empresa, ele insistia, ameaçava, brigava, chutava as paredes, reclamava, ameaçava de demissão e não aumentava a produtividade numa das empresas que estava sendo utilizada aqui como exemplo. E eles produziam, por exemplo, 6 fornadas de lingote lá de aço por turno. Essa era a média dos trabalhadores da manhã e os trabalhadores da madrugada. Um negócio tipo assim, dia e madrugada. E daí, embora tenha feito muitos apelos para esse pessoal para tentar fazer o aumento de produtividade, nunca dava certo e ele acabava se estressando com os trabalhadores. Daí um dia, de maneira até meio sem querer, ele acabou lançando um desafio. Chegou no final do turno da manhã, quando tinha concluído o tempo de trabalho dos trabalhadores do turno de dia, e ele pegou e desenhou no chão um 6. E falando, esse aqui foi o número de lingotes que vocês conseguiram fazer no turno do dia. Quando chegou o pessoal da noite, olhou o número 6 e perguntou o que era. Daí aqueles funcionários que estavam indo embora, isso aí foi o número de lingotes que nós tínhamos feito hoje, nós fizemos hoje de manhã. Daí o pessoal da noite se motivou, começou a competir com o pessoal da noite e do dia e acabou fazendo 7. Daí o pessoal, não, vamos deixar assim, fizeram 7, a gente vai fazer mais. E aumentou. Daí, se não me engano, cada um chegou numa produtividade de 14. Mas enfim, o princípio por trás do que está escrito aqui é o lance um desafio, torne essa jornada mais instigante. Então, em resumo, os 12 princípios desse capítulo são: princípio 1, a única forma de se dar bem numa discussão é a evitando. Demonstre respeito pela opinião alheia. Nunca diga você está errado. Se estiver errado, admita depressa e de maneira enfática. Comece sendo amigável. Faça com que o outro diga sim imediatamente e repita o sim ao longo do tempo. Deixe o outro falar durante a maior parte da conversa. Deixe a outra pessoa sentir que a ideia é dela. Tente honestamente enxergar as coisas do ponto de vista do outro. Demonstre compaixão e compreensão diante de ideias e dos desejos do outro. Apele para os motivos mais nobres, dramatize suas ideias e lance um desafio. Vocês devem ter observado que nos últimos capítulos tem sido bem mais rápido. Isso é porque os primeiros capítulos ele realmente escreve muito e os próximos capítulos ele acaba colocando 2, 3 páginas só. Então eu vou tentar fazer um ligeirão aqui sem edição, só para concluir rápido. Esse vídeo aí já está com mais de 1 hora. Prometo que no próximo eu vou fazer uma coisa mais breve. Se precisar apontar defeitos, comece desta forma. Ele basicamente avisa que seria interessante, quando tu for fazer algum tipo de comentário sobre os defeitos da outra pessoa, tu começar elogiando ela e fazendo um reconhecimento sincero. Por exemplo, tu quer criticar algum tipo de comportamento. Tu reconhece o trabalho que a pessoa faz. Há muito tempo que tu trabalha aqui, que tu faz esses vídeos bem editados e que sempre foram muito bem recepcionados pelo público. Entretanto, seria importante que você pensasse a começar a prestar atenção em tal coisa, porque essa tal coisa ela vai ser relevante, porque a mudança do comportamento do público foi tal. Então, basicamente, algo nesse sentido. Comece elogiando e fazendo um reconhecimento sincero para depois que tu, como se fosse amaciar a pessoa, tu possa fazer o alinhamento daquilo que tu acha que tem que ser corrigido. Como fazer críticas e não ser odiado? Aponte os erros alheios de forma indireta. De vez tu pegar e tu simplesmente falar que a pessoa errou, né, durante a correção de algum tipo de comportamento dela, tu fala, quem sabe seria mais interessante se nós levássemos em consideração tal aspecto. Será que não ficaria melhor se nós iniciássemos o processo de entrega de manhã, ao invés de falar, tá ruim de tarde? Enfim, algo nesse sentido.
Fale primeiro sobre os seus próprios erros. Esse aqui é um pouco autoevidente, mas quando tu precisa fazer uma crítica a alguém, para tu não te colocar na posição como se fosse de arrogância, de soberba, ele dá alguns exemplos aqui, mas ele fala da importância de tu próprio falar dos teus próprios erros. Então, por exemplo, eu mesmo, muitas vezes, na tua idade, não tinha a mesma maturidade que tu tem hoje, então eu não quero que tu pense que isso aqui é uma crítica direta ao teu trabalho. Se eu tivesse no teu lugar, provavelmente eu pensaria igual, mas eu queria deixar claro e enfatizado que se eu tivesse no teu lugar, talvez eu cometesse os mesmos erros ou ainda pior. Hoje mesmo tendo 20 anos mais que tu, ainda acontece de eu perder a cabeça com essas coisas e tal. Então, leve em consideração isso porém é importante que você preste mais atenção em tal coisa. Por exemplo, estou dando um exemplo aqui somente, tá? Mais ou menos baseado no que ele colocou aqui, ó. Ninguém gosta de receber ordens. Ele fala que seria importante, ao invés de dar ordens diretas, fazer pergunta. Será que não seria melhor se nós fizéssemos de tal jeito? Será que ao invés de de outra forma seria melhor? E, enfim, fazer perguntas ao invés de fazer ordens diretas é o princípio desse capítulo. E juro para vocês, ele começa na página 212 e termina na página 214. Então, realmente, os capítulos aqui acabaram ficando mais curtos. Não deixe ninguém constrangido. Preserve a dignidade do outro. Isso aqui é óbvio, se tu vai fazer algum tipo de crítica, não fazer crítica em público, fazer com que a pessoa mantenha uma autoconsciência positiva dela, não precisa humilhar, não precisa falar de modo a pessoa ficar se sentindo um lixo e tal. Quem de nós já não fez isso? Quem de nós já não ouviu isso? E sabe o quanto que isso é prejudicial. Só que se tu quer manter a equipe unida, se quiser manter a pessoa próxima de ti ainda se orgulhando de continuar na tua equipe, sem fazer o que eles chamam de demissão silenciosa, seria importante tu preservar a dignidade dela. Como estimular as pessoas a alcançar o sucesso? E aqui ele fala, elogie todos os progressos, mesmo o menor deles. Seja caloroso ao demonstrar reconhecimento e pródigo nos elogios. Isso aqui, inclusive, é um dos exemplos que aquele ator lá, Creel, falou. E ele repetiu aqui, mas basicamente é isso. Elogie os progressos, mesmo o menor deles, e seja caloroso ao demonstrar reconhecimento e pródigo nos elogios. As pessoas gostam de receber elogio. É difícil para quem dá, eu sei, porque para mim é difícil dar. Eu mesmo também não sei muito receber, mas acaba que a gente fica meio que no automático e não levando esse tipo de coisa em consideração. Parece uma firula, mas para quem ouve, assim como o sorriso, quem recebe, acaba fazendo bastante diferença. Dê uma boa reputação ao cachorro. Por quê? Ele fala aqui, dá alguns exemplos e fala basicamente que se tu convence a pessoa que ela tem uma boa reputação, ela vai se esforçar para manter essa boa reputação. Se, por outro lado, ela tem uma autoimpressão de que a reputação dela é ruim, ela não tem por que se esforçar para manter essa boa reputação. Ele traz o exemplo de um mecânico que era muito bom, que ao longo do tempo ele foi perdendo um pouco dessa gana do trabalho e começou a dar problema na empresa. E daí um dia ele chamou o mecânico, que já era muito mais velho do que ele, e acabou tendo uma conversa com ele, só que para não ofender a dignidade do cara, ele começou falando do quanto aquele cara ele era o melhor dos mecânicos ao longo da história, por quantos anos ele acabou sendo uma referência para todos os funcionários, só que nos últimos tempos a reputação dele perante os colegas tinha caído porque a produtividade dele não era mais a mesma como era antigamente. E que seria interessante pelo trabalho e pelo legado que ele tinha feito até aquele momento, que ele não se deixasse perder, ultrapassar pelas outras pessoas que produziam menos do que ele e que agora estavam chegando no nível dele, como se fosse. E isso supostamente ajuda as pessoas a se sentir mais motivadas a trabalhar, e no caso aqui trazido como exemplo, ele alega que de fato, se tu dá para a pessoa uma boa reputação, ela tende a trabalhar para manter a reputação. Ele fala até que inclusive pode ser como se fosse uma profecia autoinduzida. Se a pessoa passa a acreditar que ela é boa em fazer algo e que ela é uma referência naquele nicho, naquele mercado, o fato dela tentar manter essa autoimagem que ela tem
induz ela a se tornar uma pessoa melhor e, na prática, acabar melhorando seus índices e melhorando a sua performance. Faça com que o erro pareça fácil de corrigir. Esse aqui ele cita vários exemplos, mas ele fala: nós já perdemos, por exemplo, investimento. Ontem mesmo comprei os Bitcoin, perdi um dinheiro, é a vida. Eu sei que eu tenho que comprar pensando no longo prazo, mas ninguém se sente bem quando perde dinheiro, não é mesmo? E aqui ele cita o exemplo de um cara que era um investidor da bolsa, fazia operações numa grande empresa e ele tinha começado a fazer investimentos na América do Sul. Ele gastou, por exemplo, $1 milhão para uma determinada causa lá, um determinado projeto. Passou um tempo e deu errado o projeto, sei lá, estatizaram a refinaria, algo nesse sentido. E daí, obviamente, o chefe tinha o ímpeto de xingar, fazer o cara ser humilhado, porque ele errou, porque alguém na posição que ganhasse tanto quanto ele ganha não tinha o direito de deixar com que aqueles recursos se perdessem por uma falta de informação, algum tipo de coisa nesse sentido. Só que, no caso aqui, usando exemplos do ensinamento do livro, ele fala que as pessoas precisam de encorajamento e é importante que tu faça com que os erros que foram cometidos pareçam fáceis de ser corrigidos. E, por exemplo, nesse caso, o cara gastou $1 milhão e conseguiu recuperar 600 mil no investimento. O cara que usou como exemplo que bom que tu conseguiu recuperar 60% do nosso investimento. O cara, de fato, perdeu dinheiro, mas ia ser muito mais caro para ele perder um alto executivo daquele. Cita outro exemplo também, um piloto muito famoso que deu a volta ao mundo lá, percorreu não sei quantos quilômetros em 30 dias. Ele foi fazer um passeio com uma equipe e pediu para o pessoal abastecer o tanque do avião dele e o mecânico de pista abasteceu com combustível errado. E, obviamente, ele ficou irritadíssimo, quase morreu a tripulação e tal. E ele chegou lá, óbvio que o mecânico estava chorando já, pensou que ia ser demitido. E o cara falou, eu tenho certeza que tu não fez isso porque tu quis, tu te confundiu, tu não sabia que esse tipo de motor aqui vai querosene e não vai gasolina. E para provar que eu confio em ti, eu quero que amanhã tu abasteça o meu P51. Enfim, daí é o exemplo que ele dá, porque obviamente esse cara agora tinha aprendido uma lição. Aquele tipo de avião e aquele tipo de combustível. Demitir ele ou xingar ele, mandar ele a merda, teria ajudado a afagar o ego da pessoa que quase morreu, óbvio. Mas será que o novo mecânico teria o mesmo zelo na hora de colocar o combustível? Isso aí com certeza aprendeu a lição. Faça o outro se sentir feliz por fazer aquilo que você quer. E isso aqui basicamente ele traz alguns exemplos de coisas que ele... exemplos históricos que ele fazia ou que algumas pessoas faziam. Ele trouxe o exemplo aqui do Napoleão. O Napoleão fez com que milhares, quase milhões de homens fossem para a guerra, alguns não voltassem para casa e os que voltaram ganhavam medalhas. E no fundo, se for para pensar, os soldados morreram por Napoleão, óbvio que defendendo alguns ideais, mas a premiação que foi dada não foi monetária. Foram medalhas, que para muitas pessoas não significa nada, mas para aquelas pessoas significava muito. Então, ter feito parte do exército, ter feito parte da história, ter contribuído com o avanço, do império, fazia com que as pessoas se sentissem parte de algo. Então, as pessoas só lutaram tanto tempo e fizeram tanta coisa por alguém porque elas se sentiram felizes fazendo parte de algo. E o princípio por trás desse capítulo é: faça o outro se sentir feliz por fazer aquilo que você sugere. E o exemplo é o Napoleão. E tu pode fazer isso de outras formas. Eu mesmo no gabinete agora vou comprar uma impressora fotográfica e eu quero tirar foto com as pessoas que vão me visitar. A gente já tira foto, já bota nas redes sociais, mas acaba que hoje em dia é algo tão comum uma foto na rede social que parece que não tem valor. É algo muito, muito sem valor. Óbvio que o café, a conversa é sempre boa, mas acaba não tendo algo físico para lembrar, uma medalha, um troféu daquele gesto. E meio que baseado nisso aqui, eu pensei em imprimir a foto, dar de presente à pessoa, para ter como recordação. Hoje em dia tão poucas pessoas têm fotos físicas para guardar, que eu acho que vai ser algo que elas vão guardar
com prazer, e eu também, quando for visitar ela, eu vou ficar feliz de saber que ela guardou esse pequeno presente que eu vou dar para elas. Então, vamos lá. Resumo desse último capítulo. Princípio 1. Comece com elogios e reconhecimento sincero. Aponte os erros alheios de forma indireta. Fale sobre os seus próprios erros antes de criticar o outro. Faça perguntas em vez de dar ordens diretas. Preserve a dignidade do outro. Elogie os progressos, mesmo os menores deles. Seja caloroso ao demonstrar reconhecimento e pródigo nos elogios. Dê ao outro uma bela reputação para manter. Encoraje, faça o erro parecer fácil de corrigir e faça o outro se sentir feliz por fazer aquilo que você sugere. Acabamos o livro, foram 235 páginas. Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpa por ter demorado tanto. Se eu tivesse mantido esse ritmo do final, no início nós tínhamos economizado no mínimo meia hora esse vídeo. Então esse aqui é só o primeiro livro que eu faço, a leitura comentada. Espero que esse vídeo te ajude a te encorajar a comprar o livro e lê-lo. Recomendo muito. Hoje em dia tem PDF, tem várias versões. Esse aqui é a versão de 1980 e poucos, quando foi revisado pela filha do Dale Carnegie. Ela não conheceu ele, lembra de muito vagamente, porque quando ele morreu ela tinha 5 anos de idade. E, de fato, esse livro foi um pré-autoajuda. Ele acabou servindo como referência para muitos outros livros de autoconhecimento que vieram depois, assim como eu falei no início, após a Segunda Guerra Mundial. Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpa pela demora. Meu nome é Gessé Sangalli. Se tu assistiu até aqui, não te esquece de curtir, comentar, compartilhar, pegar o link, colocar nos grupos, mandar para um amigo. Espero que tu compre o livro, possa estudar. E lembrando que, além de vereador aqui em Porto Alegre, agora em 2024, eu acabei de me tornar presidente do Instituto Arpia Brasil, aqui no Rio Grande do Sul. Fui convidado pelo Major Vitor Hugo, que concorreu a governador de Goiás. Atualmente ele é o presidente nacional do Instituto Arpia Brasil, cujo presidente de honra é o presidente Bolsonaro. Esse vídeo vai ser feito em colaboração com eles também. A minha ideia é fazer essa rede de divulgação de conhecimento também para ajudar o Instituto Arpia, como um referencial teórico para embasar o pessoal que está buscando ideias de liberdade, também em parceria com o Instituto Arpia. Se tu quiser te filiar, é gratuito, ou tu pode doar mensalmente algum valor que tu sinta à vontade. Pode buscar lá o www.institutoarpiabrasil.com.br, e a ideia principal do Instituto é promover ideias de liberdade, de conservadorismo, ter um instituto que seja possível divulgar de maneira sistemática o conhecimento, os valores, entrar com ações judiciais em temas importantes, entrar com uma amicus curiae de temas também relevantes para o Brasil, propor ideias de lei de iniciativa popular, tanto a nível municipal, estadual e nacional. E para que isso possa acontecer, além de termos um bom trabalho, nós precisamos de muitos filiados. Então não te esquece, institutoarpiabrasil.com.br, vai lá, te filia, que tu vai ser membro de um grupo de pessoas alinhados com os valores corretos e para quem eu pretendo por muito tempo continuar fazendo esses vídeos de informação e de formação de qualificação ideológica para o nosso povo brasileiro. Valeu, tamo junto.